Em Nova Prata, no coração da Serra Gaúcha, uma tradição secular ganha vida pelas mãos de uma mulher apaixonada por suas raízes. Cariane Modelski, 53 anos, artesã folclórica e professora, é a guardiã de uma herança que transcende gerações. Tecendo tradições, a jornada de Cariane Modelski. Então, eu comecei muito menina ainda, né? Vendo minha mãe fazendo bordados, né? À mão. E também vendo a avó, né? A Baptia polonesa, fazendo os artesanatos poloneses. Então, eu fui juntando as técnicas às diferentes etnias, italiana e polonesa. Primordial, né? Porque a mãe, quando casou com o pai, a mãe sendo de descendência italiana, veio morar numa comunidade polonesa, né? E trouxe a técnica dos bordados à mão, de fazer os enxovais. Então, como a gente cresce, né? Vendo a pessoa fazendo artesanato, vem todo esse amor, esse carinho de trabalhar principalmente com a agulha, com as mãos, né? Em diferentes técnicas, mas de modo especial com os bordados. Então, trabalhar o artesanato, no caso especificamente polonês, que traz muita história, né, muito contexto, identificando regiões da Polônia. Pessoas que passaram a conhecer esses trabalhos começaram a se identificar também. Então, aquele trabalho que primeiramente era feito para embelezar a casa, para presentear algumas pessoas, passou a ser feito sob encomenda, diferentes medidas, diferentes formatos, né? E dessa maneira iniciou todo esse trabalho que já dura mais de 36 anos. As técnicas que eu aprendi são diversas, mas muito vem da junção da minha mãe e da minha nona, né? O lado italiano, que já dominavam o crochê, macramê, bainha aberta, o bordado, o frivolité, né? Entre outras, né? O trabalho com a palha de milho, com a palha de trigo. E quando que a mãe casou com o pai, ela viu que do lado polonês eram feitos esses trabalhos de uma maneira diferente, né? Com muito mais colorido, com muito mais detalhe do que a técnica básica em si. Então a mãe foi agregando, adotou a cultura polonesa, foi agregando, né, as técnicas que ela já dominava com os trabalhos mais elaborados da etnia polonesa. E assim a gente foi evoluindo. Então, ter aprendido essas técnicas com a mãe e com as avós, eu acho que tem muito da essência do trabalho que eu realizo hoje. Falar sobre tantas técnicas que eu domino, que são mais de 30, principalmente na cultura polonesa, mas eu domino o trabalho na cultura italiana, alemã, russa, entre outros, né, os artesanatos eslavos. Uma que sempre me marca muito, né, que quando eu tinha uns 7, 8 anos, né, num dia de muita atividade de quem mora no interior, né, durante uma carneação de porcos, né, pode-se dizer assim, eu decidi que eu teria que aprender a bordar, né, e comecei a pedir para a mãe, para a avó, e para eu sossegar, como a gente diz, então me ensinaram a fazer os primeiros pontos de bordados. Peça que eu guardo até hoje, né, eu tenho essa peça guardada. E esse trabalho com a agulha, principalmente no bordado, me fez evoluir para cada vez técnicas mais elaboradas. E hoje pode-se dizer que eu domino todas as técnicas dos pontos dos bordados. O maior desafio foi conseguir, né, trabalhar com o pirógrafo. Pode-se dizer que de todas as técnicas que eu domino, somente uma eu fiz o curso, que foi a tapeçaria em tear, em estilo polonês. As outras todas eu aprendi com a mãe, com as avós. Meu sonho era trabalhar com a pirografia. Eu vi os trabalhos, né? E conseguir o pirógrafo foi muito difícil. Quando, com a ajuda de uma amiga chamada Valesca Jepka, né, ela conseguiu o pirógrafo e sozinha, depois de muitas queimadas, muitos erros, eu aprendi a trabalhar a pirografia. Então, sem fazer curso, sem ver ninguém trabalhando, eu acho que foi o maior desafio nas minhas técnicas de artesanato. A cultura polonesa, para mim, representa uma herança, né, muito forte. Eu sou metade de descendência italiana e metade polonesa, mas o lado polonês cativou mais, talvez pelo sofrimento, né, que o povo polonês passou. A Polônia não existiu no mapa durante 123 anos, voltou a existir em 1918, foi nesse período que os bisavós chegaram aqui, né, dia 18 de novembro de 1890.
por terem passado por tantas dificuldades, tantos problemas, né? Eles não deixaram de lado o amor pela cultura, o sentimento de pertencimento à terra polonesa, mesmo que ela não existisse no mapa. E por ter morado também na casa paterna, com a avó, com os tios, né? Esse sentimento foi predominante. A religiosidade, muito importante, manter os costumes e as tradições, né? Isso tudo é muito, muito, muito marcante. E hoje em dia eu poder levar isso adiante, ensinar e repassar, é uma maneira da gente honrar os nossos antepassados e todo aquele sofrimento que eles passaram para que estivéssemos aqui hoje. A importância de preservarmos essas tradições, né, tão duramente reprimidas durante muito tempo na Polônia e trazida para cá pelos nossos antepassados, no meu caso, né, como artesã folclórica e professora de arte polonesa, ensinar com a maior autenticidade possível. Todos os bordados, conforme as regiões, vou citar 2 exemplos aqui. Primeiro, os bordados. Todos os bordados, eles identificam regiões, ou flores, ou formatos de pontos, né? E ao momento que a gente modifica uma tonalidade, ou o ponto, ou ainda junta 2 peças, você vai estar misturando, né, a identidade daquele local, daquele povo. Outro trabalho muito conhecido também é a marchetaria com palha de trigo, a lipianka, né? Ela é feita pelos povos eslavos. E os poloneses, agora eu vi quando eu estive recentemente na Polônia, eles são muito detalhistas, né? Então são flores que identificam as flores que existem naqueles locais onde o artesanato é feito, e quanto menor a peça para ser colada, para ser feita, mais autenticidade gera. Então, a gente não mudando cores, flores, formatos e tamanhos, a gente mantém a identidade e a história de um povo. Quando as pessoas veem as peças que eu faço, né, que eu elaboro e que a gente conta o procedimento passo a passo, as horas que são requeridas para fazer, né, como por exemplo o bordado, não pode ter costura, né, tem que ser feita a bainha alinhavada para depois tirar o alinhavo para ser 100% artesanal, senão qualifica como semi-artesanato. Às vezes as pessoas não têm a dimensão, né, de quantas horas uma artesã demanda para fazer uma peça, que além de ter toda essa técnica requerida na qualidade do acabamento, né, e tudo tem que ter o conhecimento do porquê estar sendo feito, né, e também sobre a identidade daquele povo, daquela etnia. Então, quando eles veem essas peças que retratam a história de um local, no meu caso, mais especificamente da Polônia, e através das cores, formatos e desenhos, tudo isso é trazido a eles, né, para o conhecimento, eles ficam muito admirados, né, abismados. Como é que uma pessoa tão longe da Polônia pode ter tanto conhecimento e dominar tantas técnicas, né? No meu caso, especificamente, que após trabalhar 36 anos a cultura polonesa, recentemente, né, fui convidada por 3 escolas etnográficas e para participar de 2 grandes eventos na Polônia, né? Foi um grande reconhecimento, porque após trabalhar 36 anos fazendo essas técnicas e ensinando, né, em todo lugar em que me chamam, eu não conhecia os locais que eu ensino, os atrativos históricos, né, turísticos, que eu trabalho em várias técnicas aqui, e lá as pessoas ficavam incrédulas, né? Como que uma terceira geração de imigrantes poloneses, descendentes no caso, né, na Polônia, sem nunca ter ido à Polônia, dominam tanto da história, da cultura e principalmente da arte folclórica polonesa. Como surgiu, né, a minha intenção de ensinar? Foi pela grande dificuldade que eu tive de aprender algumas técnicas, né? Começar pela pintura, eu acabei não citando, mas a pintura à mão livre, trabalhando em regiões da Polônia, principalmente os trajes folclóricos, né? Foi comprado material para mim fazer um curso, e ao chegar no local não quiseram me ensinar porque eu não tinha idade suficiente, eu estava com 11 anos. Ao chegar em casa chorando, a minha mãe disse assim: deixa de ser boba. Ela disse: o material tu tem ele todo aqui, e a mãe tem um monte de pano aqui para te pintar.
começa a pintar. E aí eu comecei a fazer os borrões, né? E hoje eu domino a técnica de fazer a pintura à mão livre. Essa técnica eu ensino também. E por uma experiência própria, ruim que eu tive, eu pensei, eu vou ensinar tudo o que sei, que estou aprendendo ainda, né? Para que não se percam essas técnicas e principalmente a história, né? Que vem por trás do trabalho que eu ensino. Então é por amor mesmo, para que mais pessoas tenham a oportunidade que durante muito tempo eu não tive. A importância de ensinar novas pessoas para que dominem essas técnicas e esses conhecimentos para que não se perca, né, a história de um povo tão batalhador, né, tão sofrido e que mesmo sob domínio durante 123 anos manteve seus costumes e suas tradições. E cabe a nós que temos o conhecimento, temos o domínio da técnica, da história, passar adiante para que mais pessoas frutifiquem, né? Continuem espalhando. Eu fico muito feliz, como já aconteceu em vários lugares que eu ensinei, estão fazendo coleções de artesanatos poloneses, vendendo, identificando seus municípios, estão ensinando as técnicas, né, para turistas, estão ensinando as técnicas nas escolas. Então é uma sementinha que a gente vai plantando e ela vai frutificando dentro da autenticidade e não deixando morrer a história do povo polonês, principalmente. Procuro, quando que eu chego num espaço, né, para ensinar, ou quando eu recebo alunos aqui no ateliê, ou propriamente turistas, é a curiosidade e a vontade de aprender. Não tem faixa etária que se diferencia. Eu já ensinei crianças de 5 anos e até a minha aluna mais velha de 93 anos. Então, aquele desejo de aprender, o desafio que as pessoas têm para aprender novas técnicas, né? E isso é muito importante. O futuro da nossa tradição polonesa, da cultura polonesa, eu acredito que agora está em fase de crescimento. Nós temos o contato, né, com a Polônia, mais acessível através das redes sociais, da mídia, e também a arte de ensinar tem cativado muito mais pessoas mais jovens. Até não muito tempo atrás, era comum ensinar somente senhoras, né? Hoje em dia, eu tenho muita procura, muita busca de atividades da cultura polonesa, de escolas, de jovens, né, e de crianças. Então, é aquela sementinha que a gente está plantando, né? É a maneira de você ensinar nas pessoas, quando mais jovens, o amor pela cultura, pela história e pela tradição polonesa. Dessa maneira, ela não vai se perder nunca. A gente tem certeza que em algumas pessoas vai frutificar muito. O legado que eu quero deixar, mais pessoas que tenham conhecimentos sobre a cultura, sobre o artesanato, sobre a culinária polonesa ou de outras etnias, para que não guardem isso para si. Porque no momento que a gente ensina alguém, a gente não está simplesmente dividindo, a gente está multiplicando. E ao passo que nós ensinarmos com autenticidade aquela história, ela vai ser reproduzida também, com certeza, com autenticidade. E daqui a muitos anos lá na frente, vai ter pessoas que vão ter o conhecimento de algo que a gente aprendeu agora e ensinou e partilhou. E é difícil de falar porque eu me emociono muito, como eu contei, pela questão da dificuldade que eu tive em aprender, de chegar onde estou, né? De ter o meu trabalho reconhecido e valorizado, que foi muito difícil e ainda hoje em dia é, com uma frase que o Papa João Paulo II, São João Paulo II sempre dizia, que rico não é quem muito tem, mas sim aquele que muito dá, aquele que muito partilha. Dziękuję bardzo. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês que estão assistindo esse vídeo, que não conhecem muito da cultura polonesa, que procurem, né, conhecer mais o artesanato polonês, a história que tem por trás de cada peça, de cada ponto, de cada detalhe, porque vale muito a pena. Conhecendo um pouquinho do artesanato polonês, você vai conhecer a Polônia. E por que
Eu me identifico tanto e eu ensino tanto. Quando nossos antepassados vieram para cá, a Polônia não existia como país. E por medo de represálias, eles sumiam com a documentação. E quais eram os artefatos que eles usavam para se identificar, para que um soubesse que o outro tinha descendência polonesa, que era polonês, né? E de onde veio? Os artesanatos. Então, por isso, é muito importante. Conheça o artesanato polonês, procure saber a sua história, por que tem aquela técnica, por que tem aquele ponto. É uma cultura riquíssima, não somente no artesanato, mas é uma cultura muito rica e que vale a pena você dedicar alguns minutos, algum tempo, né, para aprender um pouquinho mais. E quero deixar também o convite aqui, né, que vocês possam visitar o ateliê polonês Dom Kariani, que Dom quer dizer casa, não é dom de dom, sim, dom de casa, o ateliê Casa da Kariani, e conhecer um pouquinho mais da história, né? A gente trabalha, além do artesanato, brasões, temos algo da culinária, os atrativos turísticos, né? Então, é uma diversidade muito grande. Procure o ateliê polonês Dom Kariani, né? Procure a linha Cesta dos Poloneses, assim conhecida aqui no interior de Nova Prata, né? E venha fazer um passeio nesse local e vivenciar a cultura polonesa.